difícil a decisão de cooperar. Por quê? Porque o final aqui deixa claro essa questão, ou seja, a cooperação ela é irracional do ponto de vista individual. Então não é uma cooperação racional do ponto de vista individual, ela é irracional. Você tem medo de ser traído. Agora vamos ver isso aplicado, então, oligopólios como um dilema dos prisioneiros. O que o dilema dos prisioneiros tem a ver com os mercados e a competição imperfeita? É que o jogo dos oligopolistas que tentam atingir um resultado monopolista, então, os mercados oligopolistas vão buscar agir como monopolistas em quantidade e preço, é semelhante ao jogo dos dois criminosos no caso do dilema dos prisioneiros. Considere mais uma vez as escolhas que Jack e Jill precisam fazer. Depois de prolongada negociação, os dois fornecedores de água decidem manter a produção em 30 galões, de modo que o preço fique alto e juntos consigam obter o lucro máximo. Após concordarem sobre os níveis de produção, no entanto, cada um deve decidir se coopera e assume sua responsabilidade ou se ignora e produz em nível mais alto. Então, igual o dilema dos prisioneiros. Eu vou cooperar, assumir a minha parte e ter um lucro máximo, ou eu ignoro a cooperação e vou agir pensando nos meus interesses próprios e produzir um nível mais alto, dado que eu não sei se o Jill ou se o Jack, no caso de um ou de outro, se o outro cooperará com o mercado e cumprirá o pacto. Então esse é o desafio. O desafio é o dilema de confiar que o acordo será cumprido. A figura 2 mostra que o lucro dos dois produtores depende da estratégia que escolhe. Então vamos lá. Suponha que você seja Jack. Seu raciocínio poderia ser o seguinte: eu poderia manter a produção em 30 galões conforme o acordo, ou poderia aumentar minha produção e vender 40 galões. Se Jill respeitasse o acordo e mantiver sua produção em 30 galões, terei um lucro de 2.000 com produção alta e de 1.800 com a produção baixa. Nesse caso, ficarei em melhor situação com a produção alta. Se Jill desrespeitar o acordo e produzir 40 galões, então ganharei 1.600 com a produção alta e 1.500 com a produção baixa. Novamente, ficarei em melhor situação com a produção alta. Portanto, veja, assim, independentemente do que Jill decida, ficarei em melhor situação se eu desrespeitar o acordo e aumentar a produção. Que aí vem aquela frase final lá da seção anterior. A cooperação, neste caso, igual ao dilema dos prisioneiros, ela é irracional do ponto de vista individual. Então veja, produzir 40 galões é a estratégia dominante para Jack. É claro que Jill raciocina da mesma maneira e assim os dois tendem a produzir um nível de 40 galões cada um. O resultado é uma receita menor do ponto de vista de ambos, com lucro menor, com lucros menores para os dois. Esse exemplo ilustra por que os oligopolistas eles têm enorme dificuldade para manter lucros monopolistas. O resultado do monopólio é racional para o oligopólio no todo, mas cada oligopolista tem um incentivo para trapacear. Então, mais uma vez, o resultado do monopólio é racional para o oligopólio no todo, mas cada oligopolista tem um incentivo para trapacear, tem um incentivo para não cumprir o pacto ou o acordo deste conluio, deste cartel. Da mesma forma que o interesse próprio leva os criminosos do caso do dilema dos prisioneiros a confessar, o interesse próprio também
faz que seja difícil para o oligopólio manter o resultado cooperativo com produção baixa, preços elevados e lucro de monopólio. Vamos aqui agora ver a figura 2 que vai tratar este caso. Então, você tem a decisão de Jack vender 30 galões, que seria o acordo para ter lucro de monopólio, ou vender 40 galões. A decisão de Gil, vender 40 galões ou vender 30 galões. Então, cada um tem duas estratégias. Se os dois cooperam, o que é muito difícil, eles vão ter um lucro de 1.800 e um lucro de 1.800. Ok? Então, os dois teriam um lucro de 1.800. Se os dois não cooperam, os dois vão ter um lucro de 1.600 e de 1.600. Portanto, os dois saem em pior situação, menos lucro. Mas eles vão ter a estratégia dominante de vender 40 galões, porque como um não confia no outro, não confia que o outro cumprirá o pacto de produzir apenas 30 galões, os dois vão produzir 40 galões, porque caso o outro não cumpra, você lucra mais. Então veja, se o Jack decidir produzir 40 galões, ele descumpre o acordo, ele ganha 2.000 e Gil ganha 1.500. E o inverso também ocorre, ou seja, se Gil decide produzir 40 galões descumprindo o acordo de monopólio, Gil produz 30 porque cumpriu, então fica com 1.500. Então, com medo de sair com um lucro menor, os dois decidem produzir 40 porque não confiam que essa decisão de cumprir o acordo será cumprido, assim como foi lá no dilema do prisioneiro. Então, a decisão é produzir mais, tomar a decisão da produção mais alta. Então, veja, neste jogo entre Jack e Gil, o lucro que cada um obtém com a venda de água depende tanto da quantidade que ele ou ela decide vender, quanto da quantidade que o outro decide vender. Então, com medo de ser traído, os dois vão produzir o máximo possível para tentar lucrar o máximo possível. Então, veja a dificuldade que existe no oligopólio